Olá, eu me chamo Daísa Galvão. Tô aqui ajeitando isso aqui. Acho que agora tá bom. Eu tenho uma página no Instagram de nome chamado de Amor Incondicional. E essa semana eu coloquei lá uma caixinha de pergunta, né, para as pessoas colocarem as maiores dúvidas, né? Eu vou tentar responder aqui as mais recorrentes, lembrando sempre que isso é baseado na minha experiência, né, na dinâmica, na experiência com a minha chama gêmea, que eu falo, e também nas pessoas que eu atendo, né? Então pega só o que ressoar no seu coração, se fizer algum sentido, tá bom? A primeira pergunta: ele sempre volta amoroso, marca de me ver e desmarca sempre. Quando nos vemos, dia seguinte fica racional, se afasta novamente e começa a seguir muitas mulheres no Instagram. O que isso quer dizer? O que quer me mostrar? Sofro muito com comparação e sensação de inferioridade. Como curar? O divino masculino, quando ele sente, é uma dinâmica totalmente energética, né? Algo espiritual. Então, quando ele sente que o feminino está totalmente independente, né? Se ama, né? A mulher ou o homem, que seja o divino feminino, ficam mais atraentes. É como um magnetismo, é como um imã. Eles vão diretamente. Quando eles sentem alguma coisa ali, é mais forte do que eles. Até eles nem, às vezes eles querem estar perto e não conseguem. É uma energia de repulsão, sabe? Da mesma forma que atrai, afasta. E também tem o outro lado, as curas e bloqueios, traumas do divino masculino, né? Então, desculpa, eu tô com a rinite atacada. Mas tem essa questão assim dos traumas e bloqueios do divino masculino, tanto de vidas passadas e dessa vida também, né? Geram gatilhos. Então, é uma intensidade muito grande. A dinâmica, né? O sentimento que a chama gêmea traz é muito intenso. Tanto que até o divino feminino, que normalmente é mais aberto para o lado espiritual, no início fica se questionando, né? E querendo ou não, acaba gerando alguma expectativa e fazendo idealizações, achando que vai ser algo assim perfeito, né? Aí vem as decepções. Por quê? Então vai o calor. E o que acontece? O divino masculino sente toda a intensidade do divino feminino e não sabe como reagir. Ele sente uma energia muito, muito forte, então isso causa um certo pânico, ativando os gatilhos do divino masculino. Então, provavelmente, quando vocês se encontram, ele fica louco com aquela intensidade. Você fica flutuando, né? Você quer mais e mais. Mas assim, eles não sabem lidar no início, por isso que é um processo de cura. E aí se afastam, porque eles querem estar no controle. Então eles acham que ter o controle da situação é sair de perto. Mas aí eles começam também a passar pelos processos, né? Muita gente fala assim, porque eles não sentem nada, eles passam por isso, e só o divino feminino sofre. Eles seguem a vida deles, ficando com outras pessoas. Não é isso. Viver a vida não é ter várias pessoas. Viver a vida não é estar namorando, ficando. Não é isso. Viver a vida é se conectar com a sua essência, ser independente do outro emocionalmente. Então, o que está acontecendo com você nesse momento, você mesmo deu a resposta. Você se sente inferior com relação a comparações. Você não está conseguindo se ver como você é. Seus pontos fortes. Pare para pensar, se olhe nos olhos através do espelho. Veja suas virtudes de dentro para fora. Veja a pessoa boa que você é. O que as pessoas mais falam sobre você de bom? Porque é muito fácil a gente julgar o outro, né? E se julgar, se colocar para baixo. É tão difícil a gente se enxergar como a gente é. Claro, isso não é viver numa cegueira. A gente também tem que ter consciência do que precisa ser mudado, como você está mostrando que tem. A gente tem que ter em mente o seguinte: beleza física não é tudo. Porque a verdadeira beleza, ela vem de dentro para fora.
Então, se você não está bem, eu não estou falando com relação a você, estou falando de forma geral. Se você, de forma geral, não está bem, como é que você vai se mostrar bem para o outro? Então, faz uma reflexão, se conecta com a sua essência. E como você vai se conectar com a sua essência? Você já deve estar vindo em meditação, se questionando. Peça um sinal de espiritualidade antes de dormir, faça suas proteções. E peça aos seus mentores, à sua egrégora, que mostre o que está faltando para você curar isso. Muitas vezes o caminho está bem na nossa frente, em algo que você idealizou lá atrás, há uns 10, 15 anos, quando você era uma criança. Seus sonhos, né? O que é que você... A expectativa da sua vida quando você era uma criança, um adolescente, o que é que você imaginava fazer e você não conseguiu fazer? Será que não é isso? Normalmente uma coisa que eu amo fazer é dança do ventre. Então uns dias assim, uns tempos, não dias não, uns tempos sem fazer, porque mesmo não fazendo, né, fora, eu faço em casa, danço em casa, amo, dançar é vida, não mais seja dança do ventre, qualquer tipo de dança. Dançar é vida, desperta, ajuda o nosso feminino. Então, no seu caso, como mulher, divino e feminino, a dança potencializa nosso poder pessoal, né? Tem até um poema lindo de uma professora, uma mestra linda, maravilhosa, ela, Merita Tom. Ela tem um poema dizendo que, eu não lembro do poema todo, mas ela fala que dançar é a minha prece mais pura. E é verdade. Por quê? Você se entrega à melodia, você se conecta com o alto, você se enxerga, você sente. Dançar realmente é uma expressão da alma. Então, por que você não tenta uma dança, por exemplo? Isso já vai te ajudar. Tenta, usando a chama violeta na transmutação desses sentimentos também. Tenta ir usando essa chama violeta por esse sentimento de inferioridade. Não coloque a chama num pedestal. Ele não é melhor do que você e nem você é pior do que ele. Ele é você. Ele também tem as curas a serem feitas, né? E a fuga dele é seguir outras mulheres achando que isso vai resolver alguma coisa, mas ele está sendo moldado, purificado pela espiritualidade da mesma forma que você está sendo conduzida a isso. Sendo que a forma que o divino masculino tem de passar por esse processo é totalmente diferente. Para você ter ideia, eu conheço divinos masculinos despertos para a dinâmica, para a espiritualidade, e é muito interessante que você senta ainda certa resistência, porque é deles isso. O racional sempre vai ser racional, o feminino, quer dizer, o emocional sempre vai ser emocional, porém com equilíbrio, porque é uma característica nesse planeta dual. Então, olha para dentro de você, contempla a natureza, não se subestime, se valorize, confie no seu potencial e peça força à sua egrégora, que você vai ter. Vamos para a próxima pergunta, eu falei demais, né? Mas relação kármica. Relação kármica termina quando uma das partes vai embora? Nem sempre. Cada caso é um caso. Mas se tratando de relacionamento amoroso, às vezes a pessoa, quando é num relacionamento kármico, fica tentando sair, não ama mais a pessoa, tenta sair, mas não consegue, porque o ciclo ainda kármico não terminou. E aí a própria espiritualidade vai conduzindo, né? Foi muito interessante aqui, eu vou fazer um breve parêntese. Quando eu encontrei minha chama, eu estava num relacionamento. E minha chama também em outro relacionamento. E aí a gente não se envolveu. Eu não despertei logo, ele percebeu a conexão. Eu tive um aviso antes da espiritualidade, né? Eu sonhei com a minha chama em 2004, sem saber que era ele, mas é um amor que eu nunca havia sentido num abraço, né? Na telepatia e tudo. E quando eu percebi que eu estava numa dinâmica, a gente se olhava muito, eu não sabia o que era chama gêmea, só vim saber depois de 2 anos. Eu soube que era a minha chama. E aí foi tudo muito intenso. Eu parei para refletir assim, e ao mesmo tempo o ciclo do meu relacionamento kármico estava chegando ao fim, porque já não tinha mais aquela mágica, né? Que num relacionamento kármico, no início, a gente acha que é para a vida
toda, porque a gente realmente sonha com isso, até que a gente começa a aprender, né? Relacionamento kármico normalmente não é fácil, mas quando você faz a sua parte, a espiritualidade direciona tudo. Às vezes a outra pessoa não quer o término, mas a espiritualidade decide tudo, porque você fez a sua parte, então as coisas começam a fluir. Então, cada caso é um caso, é atentar aos sinais. O que vai ser um fator determinante é o seu sentimento com relação à pessoa que estava no relacionamento kármico com você. Se você termina o relacionamento com muita raiva, isso, aquilo, outro, precisa mudar isso aí. Deixa fluir. Se não dá mais para estar junto, a espiritualidade vai direcionar os dois. E tenta não ter certos sentimentos com relação à pessoa. Deseje luz. Outra pergunta. Chamas gêmeas realmente existem? O que você acha? O que você acha? Existe ou não existe? O que é esse sentimento diferente de tudo que você já viveu aí? Relacionamento kármico não é. Alma gêmea também não é. Chama gêmea existe. E para habitar esse mundo, tem até uma pergunta aqui, se foi um acordo entre as contrapartes, assim, virem como chama gêmea, ou foi algo que o universo decidiu? Não é acordo ser chama gêmea. As almas é uma alma dividida em duas para habitar aqui. Os outros lugares eu não sei dizer, né? Porque tudo é um mistério, né? A gente é só um grãozinho de areia diante da vastidão universal. Agora, chama gêmeas existe sim. É algo extremamente profundo, pleno e bonito, sublime. Só que as pessoas gostam de romantizar. É muito fácil você dizer que é a sua chama quando tudo está indo bem. Aí eu pergunto, se você discute com a sua mãe, você vai dizer que ela não é a sua mãe? Só porque está havendo uma discussão? Claro, são sentimentos totalmente diferentes, não dá para comparar esse tipo de amor, mas a gente tem que parar de achar, quando a gente tem a nossa certeza que é a chama de fato, parar de achar que a chama vai vir que nem um príncipe, que nem uma princesa, vai vir perfeita para nós, quando a gente não tem o direito de exigir do outro que ainda não existe na gente. Como é que eu vou exigir da minha chama algo que eu não tenho em mim? A perfeição. Eu não sou perfeita, né? Eu tô aqui em constante aprendizado, eu aprendo algo novo diariamente. Então a minha chama também, a gente não pode se subestimar e também não pode subestimar a chama. A gente tem que ter em mente que eles estão num processo de aprendizado, que aqui é uma matrix, ainda tem a consciência de 3D. Muitas pessoas já estão com a consciência de 5ª dimensão. Então, se eu vou exigir da minha chama algo que não existe em mim, como é que pode ser algo assim? Chama gêmea, o sentimento que está aqui é diferente de tudo que já foi vivenciado. Isso ninguém tira de você. Pode vir, seja quem for, dizendo que não é a sua chama, porque não existe pessoa melhor no mundo para detectar que é a sua chama gêmea do que você. Embora algumas pessoas, quando sabem disso, ficam em negação, porque as coisas começam a sair do eixo, porque é o processo de cura. Então, não é minha chama, isso está muito ruim. Uma coisa é certa. Se você não é obrigado a estar com a sua chama gêmea, você tem um livre-arbítrio. Porém, da cura ninguém foge. Com a chama é sempre mais intenso. A gente sempre fala lá no grupo do Telegram que é como se fosse uma depenação. E de fato é cura. E tá tudo muito acelerado. Mas a gente tem que parar para pensar que a sua chama gêmea também passa pelos processos. É diferente, um pouco porque é mais material dentro. E o da gente é mais emocional. Mas é preciso ter compaixão, sabe?
A gente está aqui, acima de tudo, para servir. A gente veio aqui em nome, né, da fonte criadora para fazer os resgates, para se curar e servir a humanidade. Eu vou continuar em outro vídeo. Gratidão.